Neste vídeo eu trago algumas das principais teorias de Marx, como o trabalho, valor de uso e valor de troca, mais-valia e alienação do trabalho. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Paulo, professor de Geografia e você está aqui comigo na Geo. Vamos começar falando de trabalho, pois para entender os outros conceitos você vai precisar entender esse aqui primeiro. Então olha só, na concepção de Marx, o trabalho vem a ser toda interação entre o homem e a natureza com o objetivo de transformá-la nos bens necessários à sua sobrevivência. Então guarde muito bem essa informação. Trabalho, na concepção de Marx, parte da interação entre homem e natureza. Mas a partir daí nasce uma questão. Se o trabalho tem a ver com a modificação da natureza, é correto imaginar que os animais trabalham? Pois eles também modificam a natureza e muito, não é mesmo? Usando exemplos do próprio Marx, podemos traçar paralelos, por exemplo, entre o trabalho das abelhas e de um arquiteto. Vocês já viram a colmeia das abelhas? Ela é totalmente perfeita e simétrica. Essas colmeias são tão perfeitas que inclusive me faltou capacidade de reproduzi-las com perfeição neste desenho aí. Outra comparação viável é entre o trabalho feito por uma aranha e por um tecelão, que se assemelham muito. Bom, então o que os animais fazem é trabalho, correto? Errado. Não é trabalho. Pelo menos não segundo a concepção de Marx. E aqui, pessoal, vai entrar outro ponto importantíssimo do conceito de trabalho por Marx. O autor vai dizer que para uma atividade ser considerado trabalho, ela deve partir da idealização, ou seja, ela deve ser previamente imaginada no plano das ideias e, posteriormente, ser executada na prática. Os seres humanos fazem isso, os animais não, pois eles agem puramente por instinto, correto? Então olha só, na concepção de Marx, somente seria trabalho a atividade que promovesse esta interação. Qual interação? Interação entre homem e natureza, e somente seria trabalho produtivo o que resultasse num produto. Então bora lá entender isso aí um pouquinho melhor. A análise do trabalho feita por Marx no capitalismo parte da categoria valor. O valor enquanto forma social do produto do trabalho. Confundiu tudo aí? Não esquenta não que eu vou tentar simplificar isso aí para você, beleza? Pensa o seguinte, todo trabalho vai gerar um tipo de produto. E este produto, por sua vez, gerará valor. Ou melhor, gerará valores, pois Marx definiu dois valores principais. São eles, o valor de uso e o valor de troca. E o que vem a ser cada um deles? Bom, o valor de uso, o próprio nome já sugere bastante, não é mesmo? Ele tem a ver com a utilidade, com a satisfação das necessidades humanas. Já o valor de troca tem a ver com a produção, a reprodução e a valorização do capital. Ou seja, é o valor do produto frente ao mercado. Então tem a ver com money, dinheiro, né? Que é o que realmente faz o capitalismo girar. Vamos pensar no exemplo. Imagina que você tem um carro aí na sua garagem. Qual vai ser o valor de uso desse carro? Ele vai te levar para os lugares, ele vai te levar para trabalhar, para ir ao mercado. Enfim, ele vai satisfazer as suas necessidades pessoais. Agora, se você se cansar desse carro e querer vender, ele vai ter um valor de troca frente ao mercado, né? Que é realmente o valor que você pode pegar na venda deste carro. Este seria o valor de troca. Lembrando que eu estou simplificando ao máximo isso aqui, tá? Para caso alguém venha me xingar aí nos comentários. Agora, bora lá falar sobre dois dos conceitos principais de Marx, que são a mais-valia e a alienação do trabalho. Mais-valia. O que vem a ser a mais-valia? Bom, para entendermos este conceito, é necessário separarmos o que é o trabalho e o que são os meios de produção. A quem pertence a força de trabalho? Aos proletariados, aos trabalhadores, né? A classe dominada. E a quem pertence os meios de produção? A burguesia, ou seja, a classe dominante. Porém, mesmo possuindo a força de trabalho, o trabalhador não detém os meios de produção. Dessa forma, ele se vê obrigado a vender a sua força de trabalho aos burgueses, ou seja, aos detentores dos meios de produção. E é nesta relação que fica a chave para entendermos o que é a mais-valia. Olha só, os proprietários dos meios de produção compram a força de trabalho dos proletariados. Porém, essa força de trabalho gera um valor muito maior do que custa ao capitalista. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Esta diferença entre o que a mão de obra custa e o que ela gera de valor é que é a mais-valia. Vamos pensar num exemplo simples aqui. Se você tem um trabalho, você recebe X. Porém, a sua força de trabalho gera um valor de 10x. E essa diferença de 9x é a mais-valia. Ou seja, o trabalhador dispõe de apenas uma mísera parte do valor que o trabalho dele gera.
agora, finalmente, a alienação do trabalhador. Bom, a alienação, segundo Marx, vem a ser o estranhamento do trabalhador com relação ao produto final do seu trabalho. Ou seja, numa linha de produção, por exemplo, cada trabalhador fica responsável por apenas uma etapa do serviço. O trabalhador passa a vida inteira fazendo aquele mesmo serviço e nem sequer sabe o que ele está produzindo. Além disso, o trabalhador produz, mas o produto não pertence a ele, pertence aos detentores dos meios de produção. E essa relação entre produzir e nem sequer saber o que está sendo produzido, além de produzir e não ter acesso ao produto do seu trabalho, é o que vem a ser a alienação, segundo Marx. Lembrando que eu resumi muito essas ideias aqui, tá? Para que pudesse ficar muito mais claro para vocês. Quem quiser saber isso aqui um pouco mais a fundo, eu estou deixando um artigo aqui na descrição do vídeo, excelente, muito bom mesmo, que com certeza vai te ajudar muito a entender Marx um pouco mais a fundo. Então era isso, tamo junto, até a próxima, falou, valeu! Aos poucos, a nova estratégia revolucionária se infiltrava através das universidades, especialmente em instituições como a União Nacional dos Estudantes. A cultura popular se disseminava. Inspirados pelos movimentos internacionais, a rebeldia tomou conta da juventude brasileira. Nós vamos ter a disseminação de poemas, a disseminação de festivais, os festivais acontecendo de fato dentro do próprio período. Nós vamos ter a maior quantidade de filmes sendo feitos, nós vamos ter a forma como ser oposição ao período militar passará a ser cool. Então, ou seja, a pessoa ela entendia, ainda que como um jovem alienado ou um adulto alienado, que comprar aquele material fazia dela um transgressor do próprio regime. Nós vamos ter essa popularidade. Qual era o grande barato para quem fazia humanas na USP entre 71 e 74? Tomar batida escondido ali perto da Avenida Rebouças. Aí ficava todo mundo bêbado às 2 horas, 3 horas da tarde. Né? Ficava falando mal dos milicos. Um grande barato naquela época. Enquanto que, por exemplo, Chico Buarque, o próprio Gilberto Gil, o próprio Caetano Veloso, organizando festivais de alta relevância cultural, sob o ponto de vista de que alcançavam pessoas, tinham protagonismo, começaram a ditar certas regras. Então o movimento da contracultura no Brasil, ele foi muito forte. A esquerda festiva era divertida, a maconha, a praia, a farra e tudo mais, é normal. Isso muito antes existiu em Woodstock, existiu em 68. Há um movimento anti-autoritário, um movimento de contestação. Ao mesmo tempo, a produção cultural nunca foi tão ativa. Durante a década de 70, a mídia, uma vez apoiadora da intervenção militar, agora aos poucos ia sendo dominada pela esquerda através da ocupação de espaços. Na grande e na pequena eles dominaram tudo. Não havia uma publicação de direita, nada, zero. Claro que havia editoriais de direita. Por exemplo, chegaram a ler o editorial do Globo, às vezes o editorial era frequentemente a favor do governo e contra a esquerda. Mas só o editorial. Então era aquele espacinho que generosamente a redação dava para o dono do jornal. Aqui você pode escrever o que você quiser. No resto mandamos nós. E se você pega nomes como, por exemplo, Narciso Calil, ou Milton Severino da Silva, que eram caras importantes na revista Realidade, depois foram para a mídia alternativa, depois voltaram. Eram os mesmos caras, porra. Eles mandavam numa coisa como mandavam na outra. Em 1974, Ernesto Geisel é eleito pelo Congresso, o que marca o fim dos governos de linha dura na presidência. Prometendo promover a reabertura após anos de repressão contra guerrilhas terroristas e o endurecimento do regime, Geisel convoca o general Golbery do Couto e Silva para ser figura importante da transição. Ele será o responsável pela teoria que trouxe consequências incalculáveis para a política brasileira. Preocupados com os protestos estudantis e o descontentamento com o regime, o governo adota uma tática para lidar com as tensões cada vez mais presentes na sociedade. E a ideia do Golbery, que ficou famosa, que é da panela de pressão, né? A sociedade tem uma panela de pressão que vai estourar a qualquer momento, então precisa aliviar essa pressão. A pressão é o quê? É permitir que dentro da esquerda, né, surja uma esquerda, vamos dizer assim, moderada, que controle os seus radicais. Então, os militares derrotam a guerrilha no campo bélico da luta armada, né, no campo militar, que é óbvio que os militares realmente sabem fazer. Para que isso não aconteça de novo, eles liberam a esquerda para ela se articular, né, os movimentos, vários movimentos comunistas, se articular dentro das instituições. E o que os militares fazem, na verdade, eles entregam a universidade para a mão da esquerda.
que era justamente onde os comunistas estavam se especializando em atuar, porque eles estavam começando a ler o Antônio Gramsci. Quando o Geisel e todo aquele momento da ditadura simplesmente esquece a cultura da esquerda, ela vai simplesmente perseguir o terrorismo, ela deixou que a esquerda cultural contasse a história do terrorismo, da perseguição ao terrorismo. E nunca mais você vai ouvir uma palavra como terrorismo de esquerda no Brasil. Os professores de história, a teoria da panela de pressão do general Golbery, vai dizer exatamente isso, ou seja, lá eles precisam falar livremente. O que viraram as universidades brasileiras? Pessoas que falam, eu estudei história, sendo que elas estudam historiografia marxista para tudo. Eu sempre achei, vamos dizer, que a ênfase dos militares no combate militar era uma estupidez. Muito mais perigoso era, vamos dizer, o trabalho que eles estavam fazendo nas universidades, no show business, na mídia, etc. Isso sim, a Revolução Cultural Gramsciana, esta era o grande perigo. O diretor da principal editora comunista no Brasil, editora Civilização Brasileira, que era o Enio Silveira, 2 semanas antes da morte dele, ele me contou que durante todo o regime militar, a editora dele sobreviveu graças à ajuda do governo militar. Escute bem o que eu tô falando. Eu sei o que eu tô falando. Você tá ouvindo do advogado criminalista que atuou na Operação Lava Jato. A esquerda é criminosa. A esquerda foi criada, ela existe pra saquear o povo, pra roubar. Imagina eu, cara, aos 24 anos de idade, caído de paraquedas, eu lembro que o povo olhava pra mim. Daí, Igor, Epia, você é estagiário de quem? Eu sou advogado da causa, de tão menino que eu era, assim, sabe? Cara, eu assisti, Glauber, a 1 metro de distância, cara, o Vacari vomitar o que é PT. Eu não vi no Fantástico, eu vi a 1 metro de distância o Cerveró, e o Cerveró é mais feio pessoalmente, tá? Pessoalmente ele é mais feio que na foto, é esquisito. Aí, a 1 metro de distância, eu vi o Cerveró vomitar o que é o Lula. Então, cara, aos 24 anos, eu folhei os processos da Lava Jato, eu vi o que são essa gente, o que é esquerda, Glauber. Aquilo é um nojo, cara. Uma organização criminosa. Esquerda é gafanhoto. Onde eles põem a mão, eles destroem. E ali eu peguei nojo desse troço de 13. Ali eu peguei nojo da esquerda. E eu sou enojado. Eu odeio a esquerda. Porque eu vi com os meus próprios olhos. Eu folhei os processos da Lava Jato. Aquilo é uma organização criminosa. São bandidos. Onde eles põem a mão, eles destroem. Não tem outra finalidade. Eles fingem que são democratas. Eles fingem que são pró-povo só pra criar dependência. Eles querem escravizar o povo, eles querem deixar o povo burro. A esquerda é diabólica, é diabólica. Aonde eles põem a mão, eles destroem. Por isso que a esquerda tem que acabar. A minha missão de vida é acabar com a esquerda. Tinha que acabar com o PT, tinha que acabar com o PT. Tinha que ser proibido, tinha que virar facção criminosa, tinha que virar. Ser declarado terrorismo, igual o PCC, Comando Vermelho, e botar o PT na lista junto.